ideia da gente fazer um resumo não é exatamente contar a história do livro, porque se o nosso objetivo aqui é justamente fazer um trabalho paralelo à leitura, a gente tem que entender o que o resumo pode ajudar. É claro que ele não vai substituir a leitura, né, do livro. E por que não vai? Vamos pegar, por exemplo, o Cortiço, que a gente está trabalhando. No Cortiço, você tem mais de 25 personagens, se a gente pensar o livro inteiro. Como ele é um livro que tem protagonistas e tem antagonista, tem muita personagem secundária, ele tem, então, muita gente ali, né, na ação. Se a gente for ler os resumos de maneira geral, o que a gente tem? A gente tem resumos que falam das personagens principais e de forma super resumida. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver lá um livro, conta a história do protagonista, João Romão, que conta a sua história em busca, né, da riqueza e tal. Isso é muito pálido com relação ao que o livro é. Quer dizer, o que se quer saber numa leitura para exame? Quer saber como é que isso se deu na narrativa. E no que diz respeito aos aspectos da narrativa, como é que o protagonista, quais ações que ele fez, mas assim, como que o narrador falou disso, como que era o ambiente, como é que era a passagem de tempo. Então, as questões da narrativa é que interessam, não é exatamente a açãozinha isolada, né? Então, a gente talvez pudesse pensar o quê? O resumo como uma abertura, se você quiser, enfim, achar que já te situa. Pode também ser um objeto para a gente lembrar. Então, acho que, claro, quando a gente lê o Cortiço, que tem tanta personagem, e a gente tem outras leituras para fazer, é claro que a gente vai esquecer o nome das personagens. Então, a gente lembra, João Romão, Bertoleza, pode lembrar do Miranda, e daqui a pouco já, cadê os outros? Você não lembra. Então, você lembra lá, olha, tem uma moça que era pura e tal, que é a Pombinha, mas você não lembra mais o nome, né? E aí, de repente, aparece lá numa pergunta o nome da personagem, ou faz referência ao que ela faz e não diz o nome dela, para ver se você sabe. Então, acho que o resumo é nesse sentido. Então, pegar lá um resumo qualquer, vai ser João Romão e sua saga, de alguma forma, em busca da riqueza e depois de um status burguês, que eu acho que é esse o foco. Ele não só quer ficar rico, mas aí ele vai percebendo, por conta desse vizinho dele, que é o Miranda, que é a grande oposição, né? O João Romão que vem ali, começa a construir esse cortiço, e do lado tem um outro que é um pouco mais bem de vida do que ele, por conta do casamento que fez com a Estela, que é o Miranda. E aí esse outro vai sendo assim, eles têm uma rixa, né? E uma rixa também que tem a ver com um final de terreno entre o cortiço e a casa do Miranda. Mas o Miranda depois recebe um título lá de barão na história, e o João Romão, nossa, fica louco e quer também ter aquele status. Aí ele começa a perceber que só o dinheiro não vai dar isso, ele vai ter que ter um casamento, ele vai ter que frequentar teatro, ou seja, ele vai ter que ter modos burgueses para atingir esse status, né? E aí então vai tendo o desenvolvimento do romance. Agora, nesse meio tempo aconteceram muitas coisas, né? E tem muita história paralela dentro do Cortiço, então a gente tem que entender que, mesmo para um livro como o Cortiço, em que você tem um enredo bem claro, o resumo ele vai só te ajudar se for para uma recordação ou para uma introdução, que no caso do Cortiço eu não sei nem se tem assim o que a introdução resumida do que as personagens falam pode te acrescentar. Talvez até nem tenha tanto abuso nesse sentido, né?